O fim de uma separação dolorosa e forçada. Um juiz de Chicago ordenou que um brasileiro de 9 anos, menino, seja levado de volta à mãe dele. Os dois foram detidos depois de cruzarem a fronteira dos Estados Unidos em maio deste ano. Vou falar direto de Nova York com o nosso correspondente Jorge Pontual. Pontual, boa noite para você. A mãe do menino já tinha sido liberada, mas ele continuava num abrigo. Exato, Leilani. O nome dela é Lídia Carina Souza. Ela e o filho Diogo, de 9 anos, entraram aqui nos Estados Unidos no dia 29 de maio. E ela foi presa. Ela foi presa por ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos, embora ela tenha pedido asilo. Ela quer asilo nos Estados Unidos, alegando que a vida dela corre risco no Brasil. A Lídia Carina, a gente está vendo ela aí, entrou com o filho e ele foi separado dela assim que ela foi presa. E ele foi colocado num abrigo. E ela ficou sem acesso ao filho durante um mês. Durante um mês ela não conseguiu acesso ao filho, até que ela descobriu que ele estava num abrigo em Chicago. Descobriu através de outra pessoa, porque o governo não informou nada a ela. Ela foi liberada depois de 10 dias presa. Ela vai responder. É um processo em que ela pede asilo, então ela vai tentar convencer a justiça de que ela merece receber esse tratamento de asilada nos Estados Unidos por sofrer risco de vida no Brasil. Isso vai levar anos, esse processo. Enquanto isso, ela alega que ela, enfim, pode ter a guarda do filho. Só que as autoridades pegaram o filho dela, tomaram o filho dela, alegando que ele era um menor desacompanhado. Então, os advogados entraram na justiça dizendo que ele não estava desacompanhado, ele estava com a mãe. O caso dela teve grande repercussão porque saiu no New York Times na terça-feira, saiu na Associated Press. Nós não tivemos acesso direto a ela, mas o caso está tendo uma repercussão enorme aqui nos Estados Unidos. E, finalmente, hoje, o juiz lá de Chicago, que, por coincidência, é um filho de imigrante, o filho de um imigrante indiano, o juiz ordenou que o governo devolva o menino hoje. A gente não sabe se ele já foi entregue, mas estava marcado para hoje à tarde o menino sair do abrigo e ser entregue à mãe. Ele teve catapora, ficou isolado no abrigo, ela só conseguiu vê-lo essa semana, esteve com ele rapidamente no abrigo. O menino chorou muito porque ele achou que ela tinha ido buscá-lo e ela teve que sair sem ele. Ele fez 9 anos no abrigo, é uma história realmente muito triste, mas enfim, ela vai ter o menino de volta e ela espera então conseguir trabalhar nos Estados Unidos enquanto espera a decisão do asilo e tentar ter uma vida normal, porque ela alega que se ela voltar ao Brasil, ela corre risco de vida, Leilani. Nossa, Pontual, é uma história horrorosa, uma história dramática, né, como tantas outras. Imagina uma criança sozinha, ficando doente, fazendo aniversário, é um trauma que vai ficar aí pelo resto da vida. E isso é uma das histórias, né? Porque a gente sabe de tantas outras que às vezes até a mãe é deportada e o filho continua dentro de um abrigo, né? Quer dizer, como é que faz com uma criança que fica nos Estados Unidos se a mãe foi deportada? Agora eu queria te perguntar uma outra coisa. Tudo bem, o Trump suspendeu essa decisão inicial de separar as famílias. Agora, ainda assim, os manifestantes mantêm protestos pedindo a mudança nessa política de tolerância zero de imigração, né? Exato, Leilani. Um juiz ordenou essa semana que o governo, em 30 dias, entregue as crianças que foram separadas dos pais, devolva as crianças aos pais até 30 dias. No caso de crianças de menos de 5 anos, 15 dias. Assim mesmo, os manifestantes exigem que essa reunificação seja imediata. E eles protestam, como você disse, contra essa política de tratar os imigrantes como criminosos, né? Eles estão cometendo uma ilegalidade entrando nos Estados Unidos sem autorização, mas não era considerado, não era tratado como um crime que a pessoa tem que ser presa e processada criminalmente. Eles tinham antes a possibilidade de ficar soltos e entrar na justiça, em geral pedindo asilo, enfim. Era um processo que era normal e no governo Obama se chamava catch and release, quer dizer, prende e solta, porque as pessoas podiam ficar livres nos Estados Unidos esperando uma decisão judicial. E isso acabou, e eles pedem, os manifestantes pedem que volte a ser como antes. Nesse sábado estão marcadas centenas de manifestações
grandes manifestações de protesto em várias cidades americanas, Geilane. Bom, vamos acompanhar certamente aqui na Globo News, vamos mostrar tudo isso. E aí é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Um pontual curioso, porque é justamente nos Estados Unidos, Leilane, um país feito por imigrantes. Pode falar. Não, eu acabei de receber a confirmação de que o menino Diogo foi entregue à mãe, a Lídia Carina de Souza. Finalmente terminou esse drama e ela finalmente teve o menino de volta e está... Daqui a pouco talvez a gente já tenha imagens disso. Que bom, obrigada. Eu estava comentando que a gente está com um jornal tão pesado hoje, com tantas notícias ruins. Que ótimo que você está ao vivo, então, passando a informação de que essa mãe e esse filho se reencontraram. Se vocês tiverem imagem, depois é só passar que a gente bota aqui na edição das 6 ainda. Obrigada, Pontual. Combinado. Tá bom.